Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Recebemos hoje o economista Fábio Guedes Gomes. Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas. Durante alguns anos foi presidente da FAPEAL, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Deixou há poucos dias para se dedicar integralmente ao Consórcio Nordeste, onde é coordenador da Câmara Temática de Ciências e Conhecimento. Bem-vindo, professor Fábio, aqui ao nosso Contextualizando. Obrigado, bom dia, Flávio. É uma satisfação estar aqui no programa Contextualizando e espero a gente contribuir com o seu programa e com esse domingo, né, dos nossos espectadores. Bom, para começar, como explicar o que seja efetivamente o Consórcio Nordeste? Bem, Flávio, o Consórcio Nordeste, ele na verdade nasceu em razão, digamos assim, do decréscimo da participação efetiva da SUDENE, não é? Na discussão do desenvolvimento econômico e social do Nordeste. A SUDENE teve um papel muito importante, que era a Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste. Foi criada no final da década de 50, pelo então economista paraibano Celso Furtado. Só que a SUDENE ela foi passando por vários momentos na história brasileira até ser fechada a um determinado momento, na década de 90, e ser recriada no início de 2000. Só que no momento em que ela foi recriada, já não tinha mais o peso que teve nos anos anteriores. E também em razão da necessidade dos governadores terem uma estrutura institucional muito mais ágil, mais rápida de você fazer com que as discussões acontecessem e menos burocrática. Então, o Consórcio Nordeste teve essa missão também de agilidade e enfrentar os desafios do plano nacional, já que há um bom tempo nós não tínhamos políticas regionais de desenvolvimento. Então, o Consórcio Nordeste faz esse papel de articulação institucional dos interesses políticos da região Nordeste, com o objetivo do seu desenvolvimento nas suas várias áreas. E como é que se compõe o Consórcio Nordeste? Quem é que integra? Bem, o Consórcio Nordeste como eu falei, é uma estrutura bem enxuta, faz parte do Conselho do Consórcio Nordeste os 9 governadores da região e tem uma secretaria executiva. E nessa secretaria executiva tem um papel do secretário, o chefe de gabinete, o staff administrativo, que dá suporte à Secretaria Executiva, e nós temos 5 subsecretarias. Essas 5 subsecretarias, Flávio, elas dão conta de acompanhar os trabalhos das câmaras temáticas. Então, atualmente, hoje, o Consórcio Nordeste tem 19 câmaras temáticas, que vai desde a saúde, energia, políticas sociais, meio ambiente, desenvolvimento econômico, turismo e também ciência e fomento ao conhecimento. Então, são 19 câmaras que são formadas basicamente por membros dos governos, né, dos 9 estados ou consultores, e cada câmara dessa ela é acompanhada por subsecretários do Consórcio Nordeste. E quais são as suas atribuições nesse contexto? Bem, a minha relação com o consórcio, Flávio, ela vem desde 2020, quando nós estávamos ali ingressando fortemente na pandemia da Covid-19, e naquele momento nós não tínhamos um direcionamento nacional para como tratar da situação. Então os governadores do Nordeste saíram na frente e criaram um comitê científico do Consórcio Nordeste para tratar do assunto. Nesse comitê científico, você tinha os representantes do cada região do Nordeste e subcomitês, que tratava desde a parte epidemiológica, a parte de vigilância sanitária, a também a questões relacionadas ao enfrentamento mesmo. Então, naquela ocasião, o governador Renan Filho nos convidou para representar Alagoas nesse comitê científico. E você tem uma ideia, esse comitê científico foi muito importante. E desse comitê científico saíram 24 boletins de orientação para os governadores. E foram esses boletins que permitiram também com que os dirigentes estaduais pudessem ter uma visão, né, mais aprofundada do assunto e também de como combater a Covid-19. Em 2023, esse comitê científico ele se desfez e foi criada a Câmara Temática de Ciência e Fomento ao Conhecimento, já que a ciência deu uma contribuição muito grande à região.
E em 2023 eu fui convidado, né, pelo então governador Paulo Dantas para assumir a coordenação dessa Câmara, que reúne os secretários de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, presidente de fundações de amparo à pesquisa e pesquisadores do Nordeste. E como eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e pesquisador, a gente toca essa Câmara. E por coincidência, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, é o atual presidente do Consórcio Nordeste, não é isso? Isso, ele assumiu agora em janeiro. Nós temos, claro, um contexto político onde vários governadores eles saem para a reeleição, outros, não é, estão em fim de mandato praticamente, e o governador Paulo, como ele, não é, vai continuar governando Alagoas até o final de 2026, então houve, né, um consenso de que o governador Paulo poderia assumir o consórcio, já que Alagoas também nunca tinha assumido a presidência do consórcio. Eu acredito que isso é muito importante para Alagoas, é um peso muito forte, e também para o próprio governador, ele vai ter uma dimensão maior de quais são os problemas para além de Alagoas e como é que Alagoas pode contribuir para solucioná-los e também como Alagoas pode tirar de experiência nesse cargo executivo que o governador tem agora no Consórcio Nordeste. E qual tem sido, professor Fábio, a participação de Alagoas nesse consórcio? Bem, ela tem, desde quando o consórcio foi criado, basicamente, cada estado se responsabiliza por uma, duas ou três câmaras temáticas. Então, ficou na responsabilidade do estado de Alagoas de coordenar a Câmara Temática de Turismo e a Câmara Temática de Ciência e Fomento ao Conhecimento. Então, são duas câmaras importantes, sobretudo turismo também, já que turismo é um tema que é transversal a todos os estados do Nordeste. Nós temos uma das maiores costas litorâneas do país. Nós temos também potenciais turísticos, né, pelo interior do Nordeste muito importantes, biomas onde os problemas relacionados à questão climática e as mudanças climáticas também afetam a questão do turismo. Isso também tem relação com a ciência. Então são vários assuntos que Alagoas tem tratado e tem liderado a discussão. Então isso é importante para o Estado e também acaba reverberando para dentro do Estado essas discussões do ponto de vista de política pública. Em termos de participação, melhor perguntando, de contribuição para o cidadão nordestino especificamente, o que tem feito o Consórcio Nordeste? Olha só, por exemplo, no caso da pandemia, se não fosse o Consórcio Nordeste, dificilmente nós não teríamos uma articulação entre os governadores para poder formatar e executar decretos estaduais. Você tem uma ideia, a discussão no comitê científico chamava a atenção também, chamava a participação de pesquisadores internacionais. Então, somente o comitê científico do Consórcio Nordeste, a sua contribuição ao cidadão comum, veio, por exemplo, no menor índice de mortalidade da época da pandemia do Brasil. Então, isso não foi algo aleatório. Se a gente fosse contar com digamos assim, o destino, certamente os estados nordestinos tinham tido um nível de fatalidade muito maior. Mas você tem uma coordenação dos decretos, você tem uma coordenação também das orientações. Claro, cada caso tinha suas especificidades, mas só nesse caso específico do comitê científico, do qual o Consórcio Nordeste levou à frente, teve um impacto muito, muito importante, que foi salvar vidas. E você tem outros impactos também interessantes, sobretudo na questão ambiental. O tema da Caatinga, por exemplo, é um tema central na discussão do Consórcio Nordeste. Ontem mesmo, por exemplo, teve um debate, numa audiência pública no Congresso Nacional, que o Consórcio Nordeste estava liderando esse debate e, inclusive, está para sair aí muito provavelmente nesses próximos meses um fundo nacional de combate à desertificação e também os impactos das mudanças climáticas na Caatinga. Então veja só como isso é importante, a Caatinga onde reside basicamente 1/3 da população nordestina. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o economista e coordenador da Câmara Temática de Ciências e Conhecimento do Consórcio Nordeste, professor Fábio Guedes.
Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, o economista e coordenador da Câmara Temática de Ciências e Conhecimento do Consórcio Nordeste, professor Fábio Guedes Gomes. Professor Fábio, quais são, para resumir nossa conversa sobre o Consórcio Nordeste, as principais pautas do consórcio? Hoje, a principal pauta é a questão da Caatinga, principalmente. Mas tem outras pautas que têm ganhado relevância relacionada à preocupação do Consórcio Nordeste, que os materiais críticos, minerais críticos, desculpe, que o Nordeste tem um potencial muito grande, sobretudo no Piauí, Maranhão, Ceará e Paraíba. Então, como explorar as jazidas, né, e os minerais críticos de maneira sustentável e também agregando valor a esses minerais, e também a questão da transição energética. Ou seja, é uma coisa importante para o Nordeste. O Nordeste pode ser um grande exportador de energia limpa, já que nós, no ponto de vista econômico, nós não temos potencial de absorver tudo aquilo que podemos produzir de energia, mas podemos exportar. Então são dois temas hoje, três temas basicamente: a questão da transição energética, a questão dos minerais críticos e a questão da Caatinga. Outra coisa, como é que se encontra Alagoas atualmente nesse cenário nacional de ciência, tecnologia e inovação? Flávio, esse é um tema muito caro a mim, porque nós estivemos durante 11 anos à frente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, e nós vimos uma evolução que coloca hoje Alagoas numa nova posição nesse cenário nacional. Isso eu não digo por mim, nem digo enquanto era, na época eu fazia parte do governo. Eu digo também pela fala dos reitores das universidades e dos cientistas alagoanos. Vou dar um exemplo hoje. Segundo o ranking de competitividade dos estados, que é lançado todos os anos pelo Centro de Liderança Pública, CLP, Alagoas hoje, por exemplo, é o 5º estado da federação em inovação. O pilar inovação envolve vários indicadores. Desses indicadores, dois fazem com que Alagoas se destaque. Primeiro, concessão de bolsas de mestrado e doutorado. Hoje o estado de Alagoas, praticamente 80% dos alunos matriculados dos cursos de mestrado e doutorado tem bolsa. E bolsa do governo federal e, sobretudo, do governo estadual. E também um ambiente e estrutura de fomento e apoio à inovação empresarial. Então, basta observar, nós temos aqui no Centro de Inovação, ali no Jaraguá, nós temos ali basicamente 34 empresas que, em torno delas, gera basicamente 830 empregos diretos. Então, hoje também nós temos, coisa que há 15 anos atrás não tínhamos, 2 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é a vanguarda do conhecimento do país. O que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia? É você ter, a partir do local, coordenação local, de pesquisadores locais, uma rede nacional e internacional de pesquisa. Então, nós temos 2 hoje. Um na área de biotecnologia voltada à agricultura familiar, começou a funcionar esse ano, e outro que começou a funcionar esse ano, que é de inteligência artificial aplicada à educação. Todos os dois estão funcionando esse ano. Isso mostra o processo de evolução e de amadurecimento do nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. Tanto no campo da pesquisa, da formação de pessoas, como também no campo da inovação industrial e empresarial. Então, assim, eu acho que nós estamos muito bem posicionados. Você tem uma ideia, de 2015 para cá, somente com o recurso do Tesouro Estadual, foram lançados 174 editais públicos, envolvendo aí um volume de 335,4 milhões de reais. Já são 51 mil pessoas em Alagoas que foram beneficiadas, seja elas com bolsa de iniciação científica para estudantes do ensino médio, bolsas de mestrado e doutorado, auxílio à pesquisa e também auxílio para organizar eventos científicos e tecnológicos em Alagoas, ou então participar de eventos fora de Alagoas e também do país. Então, eu acho que é um momento muito promissor de Alagoas que está ganhando maturidade. O professor Fábio, o que é preciso para que um cidadão comum consiga ter acesso a uma bolsa dessas? Vamos lá. Se o aluno um cidadão comum quer fazer mestrado, doutorado, primeiro ele tem que escolher a área.
ver se essa área existe aqui em Alagoas. Eu creio que boa parte das áreas temos curso de mestrado e doutorado. Nós temos hoje em torno de 65 programas de pós-graduação em Alagoas. Desde a psicologia, passando pela história, passando pelas ciências médicas. Então ele vai observar, primeiro, onde é que estão esses cursos? Qual a universidade? Como é que eu vou concorrer a entrar nessa universidade? Primeiro ele vai fazer esse processo. Uma vez ele escolhendo o curso, ele vai passar pelo processo seletivo da respectiva universidade e concorrer à bolsa. Então ele não concorre direto à bolsa junto ao governo do estado nem à fundação. Quem escolhe o aluno é a instituição onde ele vai estudar. E passa pelo processo seletivo lá e essa instituição encaminha para a Fundação de Amparo à Pesquisa o nome e o projeto de pesquisa dele para ele poder ter acesso à bolsa. Na iniciação científica, qualquer estudante do ensino médio só é procurar a sua escola, não é, e saber se tem um programa de iniciação científica, saber quem são os professores que podem orientar e, claro, se já existe grupo de pesquisa na sua escola. O programa de iniciação científica, Flávio, hoje chega a 63 municípios em Alagoas, em escolas estaduais e também no Instituto Federal. Então, o aluno é só tentar procurar saber na sua escola ou no Instituto Federal se tem programa de iniciação científica e buscar saber como é que pode acessar ou integrar o programa. Outra questão, professor Fábio, como é que as ações em tecnologia e informação interagem com o setor produtivo e público? Uma boa pergunta, Flávio. Nós temos hoje uma unidade Embrapi em Alagoas. O que é uma unidade Embrapi? Nós conhecemos a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Nós temos praticamente uma Embrapa em todos os estados do Brasil. A Embrapi foi criada em 2013. É uma empresa brasileira de produção e inovação para a indústria. Não tem estrutura. A Embrapi é uma organização social que ela faz seleção através de edital público para credenciar centros de pesquisa e desenvolvimento voltados para a indústria. É um edital muito duro, muito complexo, e nós temos uma unidade em Embrapi, em Alagoas, que é o Laboratório ED, de Automação Industrial. Ele funciona lá na universidade e também no Centro de Inovação. Você tem uma ideia, Flávio? Se você pegar as 500 maiores empresas na Bolsa de Valores de Nova York, 40 delas têm projetos com essa unidade Embrapi aqui de Alagoas. Veja a interação. Grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, estudantes que produzem P&D, produtos, serviços e tecnologias para 40 empresas que fazem parte das 500 maiores que estão na Bolsa de Valores de Nova York hoje, né? E na área de automação industrial. Isso é relação de conhecimento, ciência e desenvolvimento industrial. Basta ver só esse laboratório. Quais são os efeitos práticos disso, professor? O efeito prático. Só esse laboratório, o ED, Flávio, ele hoje tem 450 alunos bolsistas envolvidos em mais de 30 projetos, pagos pelos projetos. E uma bolsa, né, muito superior à média do salário mínimo em Alagoas. E tem também 120 alunos sendo capacitados no que ele chama de ED Academics, que é alunos de computação, engenharia e ciências exatas. Estão sendo capacitados para poder trabalhar nos projetos. Só nisso aí, só esse laboratório envolve basicamente mais de 650 estudantes jovens, né? Aí você tem outros laboratórios na universidade, como o laboratório Orion, você tem o laboratório NIS, o ISE. Então, o cidadão comum, por exemplo, aquele que tem um filho que recebe o programa Pé de Meia, o programa Pé de Meia, ele é gerenciado, toda a parte administrativa e financeira do programa aqui na Universidade Federal por um laboratório lá no Instituto de Computação. Olha o impacto disso, né, na formação de gente aqui que já trabalha com política pública. Então, hoje, Flávio, não tenha dúvida, a área de ciência, tecnologia e inovação em Alagoas não está somente ali no ensino médio, né, divulgando a cultura científica e formando pessoas, mas também está na ponta, seja ela prestando serviço e produzindo para o setor industrial, como também para o setor público.
E quais são, professor, os principais desafios dessas áreas para os próximos anos? O principal desafio, Flávio, é continuar com a política de ciência, tecnologia e inovação, só que o sarrafo subiu. Quando o sarrafo subiu, ou seja, nós temos hoje muito mais gente capacitada e competente, laboratórios de ponta, e também nós temos um sistema de pós-graduação, como eu falei, mais de 65 cursos de pós-graduação, envolvendo, né, mestrado, doutorado, são praticamente 80 mestrados e doutorados. Significa que você vai precisar de mais recursos, porque precisa de mais bolsa de mestrado, mais bolsa de doutorado. Então, o principal desafio, eu diria que são dois para os próximos anos. Não recuar. Não recuar significa dizer, você continuar com a política de ciência e tecnologia e com mais recursos, porque está dando resultado. Ele não pode recuar nessa política pública de fomento, porque as instituições alagoanas estão dando resultado e, certamente, elas não podem perder tudo aquilo que foi investido nesses últimos, pelo menos, 12 anos. Bom, agora falar um pouquinho sobre o seu trabalho na FAPEAL. Quantos anos passou lá? Passamos 11 anos. 11 anos. O que é que pode considerar como, assim, de mais produtivo, de melhor resultado ao longo desse período? Eu acredito, Flávio, foi uma espécie de estruturação de uma política pública, que não é fácil, porque o problema estava posto para nós. Nós, quando assumimos a FAPEAL, foi em 2015, e naquele momento o Brasil já estava começando a embicar na crise do financiamento da ciência brasileira, que foi até 2022. Final do governo Dilma, um ajuste fiscal muito duro. Isso prejudicou muito as agências federais de financiamento da ciência brasileira. Depois viemos para o governo subsequente. E então, aí, a partir daí, a política nacional federal de fomento e de financiamento da ciência brasileira foi muito difícil. Então, estruturar uma política estadual, né, com recursos, teve que reunir uma equipe muito bem azeitada e competente, mas nada disso poderia avançar se não houvesse a decisão política. Naquele momento, a decisão política do governador Renan Filho, na época, e a continuidade dessa política, alavancando ainda mais os recursos do governador Paulo, a gente não tem alcançado sucesso. Tem que ter competência de um lado, equipe, projeto, planejamento e decisão política. Sem isso, a gente não vai para frente. Bom, agradecendo desde já pela sua participação aqui em Contextualizando, uma última questão. Qual a importância para o cidadão desses avanços todos nessa área de ciência e tecnologia? A importância do cidadão é ver o seu filho, não é? Ele deixar de trabalhar num negócio tradicional, no comércio, na padaria, né? No mercadinho da família, e na família não ter nenhum indivíduo formado, nenhum com um título de universidade, nenhum título de mestre, nem de doutor, e esse aluno sair dessa situação e poder agregar mais renda à sua família através da educação e da ciência e do conhecimento. Esse talvez seja o maior legado que a gente pode deixar. Como dizia um sociólogo famoso do Brasil, Florestan Fernandes, ele dizia, o que é que você pensa do país? Ele dizia, eu penso numa geração que ela seja melhor do que a nossa, ela possa ter evoluído mais do que a nossa. Eu acho que é isso o grande legado que a gente deixa, não é? E quando vê essa estudantada indo para a universidade, produzindo e conseguindo ter uma renda maior do que a própria renda familiar. Isso é importante demais. Chegamos realmente ao final do programa e fique à vontade para dirigir uma mensagem ao nosso telespectador. Eu gostaria muito de agradecer, Flávio, estar aqui nesse programa, no Contextualizando, a oportunidade de estar conversando com você, com seus espectadores, e dizer que uma sociedade como Alagoas, não é, que tem um potencial enorme de crescimento e desenvolvimento, a educação é um vetor fundamental para a transformação. E junto à educação, né, o processo de tentar entender e compreender os problemas da nossa sociedade, né, e encaminhar soluções, que isso é ciência. É você pegar o conhecimento, né, e fazer com que esse conhecimento mude a sua realidade, o seu entorno, a realidade da sua família e também a realidade de outros cidadãos através de intervenções, sejam elas públicas ou sejam privadas. Eu acho que é isso que vai mudar
à sociedade alagoana e vai fazer com que ela suba de patamar de desenvolvimento. Ok, você pode rever essa entrevista com o professor Fábio Guedes no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana para todos.